Olá, eu me chamo Juliana do Carmo Godinho, sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sou orientada pela professora Mariana Stelling e estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, que é sobre a análise da expressão do transportador de metais DMT1 em linhagens de células tumorais. Bom, então para começar, temos que esse projeto parte de um trabalho prévio do grupo, em que esse foi um artigo publicado recentemente, no ano de 2021, mostra, a partir de diversos experimentos em modelo in vitro e in vivo de cultivo celular, que as células cancerosas acumulam o elemento manganês. Nessa imagem ao lado, podemos observar que as altas concentrações desse elemento, assim como descrito no artigo publicado pelo grupo, são capazes de exacerbar comportamentos característicos da malignidade, assim como a migração celular coletiva, que se torna mais invasiva, e também um comportamento mais invasivo dessas células tumorais. E o acúmulo desse elemento, do manganês, pode levar a alterações no perfil metalômico da célula, então alterações no perfil de metais presentes em uma célula, o que demonstra, então, a relevância desse projeto, uma vez que quando temos alterações no padrão de distribuição e concentração de metais, podemos ter como consequência processos carcinogênicos, que, por sua vez, levam ao descontrole do ciclo celular, resistência à morte celular e malignidade. Bom, então, buscando compreender como se dá esses processos de transporte e absorção de metais dentro da célula, iremos investigar no presente projeto o transportador de metais valentes 1, também chamado de DMT1, em que esse é um transportador de metais da família NAMP, em que esse realiza o transporte do tipo SIMPORT, assim como é possível ver na imagem ao lado. O DMT1 é capaz de internalizar o metal, assim como demonstrado nesse caso, o manganês, em troca de um próton. Esses prótons que são provenientes do gradiente de prótons da protease vacuolar, fazendo então esse movimento SIMPORT. Além disso, é descrito na literatura que o DMT1 é um relevante transportador principalmente de ferro, mas também de manganês e outros metais valentes, como cobalto, níquel, zinco e entre outros. No entanto, nosso foco será o transporte do elemento manganês, que é melhor descrito pelo nosso grupo. Então, dada a relevância desse trabalho, teremos como objetivo principal avaliar se as células tumorais expressam o transportador de metais de DMT1 através de técnicas de cultura de células e biologia molecular. Por isso, utilizaremos como metodologia, então, e já demos início ao cultivo e expansão de linhagens de células tumorais. Então, já demos início ao cultivo da linhagem LLC, que é a linhagem de carcinoma pulmonar, e também faremos uso da linhagem HILA, que é de câncer cervical, e da linhagem MDA-MB231, que é a linhagem do câncer mamário humano. A partir, então, do cultivo dessas linhagens, promoveremos em seguida a detecção da expressão do transportador de metais DMT1, fazendo uso de técnicas de PCR convencional e também de PCR em tempo real, em que analisaremos as variações da expressão desse transportador. Para isso, também faremos a exposição dessas culturas em diferentes condições experimentais, como, por exemplo, com variadas combinações de metais, como frente ao cloreto de manganês, cloreto de ferro e cloreto de zinco, a partir do uso de técnica de PCR semi-quantitativo, observando então como se dá a regulação desse transportador frente a diferentes concentrações de metais, sendo eles o manganês, o ferro e o zinco. E também, outra condição experimental seria o cultivo dessas células tumorais na presença de polissacarídeos, como, por exemplo, a heparina bovina, que é bem descrito na literatura como um agente quelante do manganês, fazendo com que haja uma diminuição dessa característica mais maligna que essas células apresentam quando expostas a manganês. Então, aqui temos imagens da nossa cultura de células da linhagem LLC que estão sendo cultivadas em nosso laboratório, da linhagem de câncer pulmonar. Então, aqui temos duas placas com alta confluência, o que demonstra como que essa linhagem tem um alto índice proliferativo. Então, a partir dessa cultura, realizamos uma extração de RNA através do método de colunas,
E com a extração e purificação desse RNA, realizamos uma amostra de PCR em tempo real, observando então a detecção desse transportador de metais valentes, que é o DMT1. Então, aqui temos a nossa máquina de PCR em tempo real e as nossas condições experimentais que serão apresentadas no próximo slide. É importante também lembrar que esses são apenas resultados preliminares, pois estamos em fase de experimentação. Então, esse resultado do PCR em tempo real será realizado outras vezes para que possamos apresentar resultados mais conclusivos. Porém, com esses resultados e com esses dados que aqui serão apresentados, poderemos ter um indício de como será a regulação desse transportador e de possíveis resultados que poderemos obter. Então, nós realizamos uma condição experimental de exposição dessas células da linhagem LLC ao manganês durante o período de 24 horas. E tivemos como resultado um indício de subexpressão, isso é, de uma menor expressão do transportador de metais valentes 1 quando essas células foram expostas ao manganês. Então, aqui temos as nossas condições experimentais, em que utilizamos a beta-actina como nosso controle. Então, aqui realizamos um controle negativo de beta-actina e DMT1, e também a presença desse beta-actina do DMT1 na presença dos primers. Principalmente aqui, que é importante observar para que fosse possível observar o material amplificado desse transportador. Então, aqui, assim como eu citei, iremos realizar novamente esses experimentos para que possamos trazer os dados e os nossos resultados no dia da apresentação aqui na FBJC. Então, temos como perspectiva de resultados que, além de uma regulação positiva do DMT1 frente às linhagens que acumulam esse elemento, também a possibilidade das linhagens que não acumulam, como, por exemplo, a linhagem MDA-MB231, que é a linhagem de câncer mamário, que essas linhagens possuam a expressão desse transportador, mas que também também apresentem transportadores de extrusão, de saída do manganês. Um exemplo desse transportador é o transportador ROMP2. No entanto, esses são experimentos que serão realizados no futuro para que possamos elucidar essas vias de transporte e buscar compreender como que se dá a regulação desses transportadores e como que isso influencia nesses processos carcinogênicos. Então, temos como conclusão que a gente espera realizar e vamos realizar uma determinação precisa da expressão do transportador DMT1 nas linhagens celulares apresentadas, elucidando essa via de transporte. E, por fim, esperamos que a compreensão desses processos contribua com o desenvolvimento de novos caminhos de estudos, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.